Bem, vocês verificaram que o material que foi colocado na plataforma essa semana é uma espécie de revisão, né? De coletânea de tipos textuais e de gêneros textuais, certo? Então, como nós estamos chegando ao final do nosso curso, nós vamos fazer um direcionamento para o uso de textos na plataforma, né? Textos online, certo? Então, foi por isso que eu coloquei esse material aí para vocês e a reflexão que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então, é como se fosse uma revisão de tudo aquilo que nós conversamos de forma bem sintética, né, ao longo do semestre. E aí, na próxima semana, a gente vai fazer um direcionamento disso para as mídias eletrônicas, certo? Tipo, Zap, e-mail, Twitter, enfim, esses suportes que hoje são eletrônicos e que também são muito utilizados para a, a produção textual, tá? Então, se vocês olharem com calma aí esse material, tá? A gente vai definindo o que é gênero textual, o que é tipo textual, tá? Vai mostrando aqueles elementos de cada tipo que a gente viu, tá? E exemplos de cada um deles, tá? Então, para cada tipo, vocês têm alguns exemplos. Então, no fundo, isso aí é uma revisão de tudo aquilo que a gente conversou. E aí vocês têm imagem, tá? Tem aqueles princípios, né, da produção textual. Então, na verdade, isso é apenas material para vocês estudarem, tá? Não é tarefa avaliativa, certo? Então, vocês observem que lá no texto da tarefa está escrito que não há postagem esta semana, certo? Então, é dentro daquele formato de rodízio que a gente estava utilizando, tá? Então, vocês vão perceber que a gente fala de novo no texto narrativo, no texto injuntivo, etc, etc. O ponto aí é que, quando a gente for falar do texto nas mídias eletrônicas, claro que os tipos textuais continuam os mesmos, tá? Não, eles não se alteram, apenas eles têm uma natureza toda específica de ser. Então, por exemplo, quando você vai escrever uma mensagem de Zap, você usa aquelas abreviações, né? VC, SQN, essas coisas que a gente está acostumado a ver nas mensagens de Zap, né? Então, a única coisa que se altera aí é o tipo de redação que você faz para o seu texto. Então, não existe assim aquele cuidado, né, de introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente normalmente no Zap ou nos e-mails, a gente vai encurtando, né? Vai abreviando, vai usando uma certa linguagem que faz parte desse tipo de suporte textual, tá? Então, eu resolvi fazer essa revisão completa, tá? Sintética, mas completa, com exemplos dos tipos de texto, de alguns gêneros textuais, para que na próxima semana, quando a gente já entra no mês de junho e já vai se aproximando do final do nosso curso, a gente possa, então, direcionar isso para o suporte eletrônico, tá? Que é, hoje em dia, um dos suportes mais usados para a produção textual que a gente conhece. Então, esta semana, dentro do formato do rodízio, vocês precisam somente estudar o material, fazer essa revisão, tá? Verificar os exemplos, fazer aquela reflexão que eu estou pedindo lá, pensar que tipo de suporte vocês mais usam hoje, ou o que é o mais usado pelo mundo inteiro hoje. Será que é o Zap? Será que é o Viber? Será que é o e-mail? Será que é igual? É o Twitter, né? Então, vocês lembrem que o presidente Bolsonaro, por exemplo, e esses outros políticos hoje em dia, eles usam muito
essas plataformas, né, esses suportes eletrônicos. Então, procurem pensar por que isso acontece, né? Por que os políticos usam tanto o suporte eletrônico, certo? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens disso como suporte para o alcance textual, certo? Então, vocês lembram que eu falei a vocês, lá no início do curso, que o texto ele não existe só para uma pessoa, né? Ele deve existir para pelo menos duas pessoas. E esse suporte eletrônico, ele tem um alcance muito grande, né? Ele é um suporte de massa. Então, os receptores que são atingidos com esses suportes eletrônicos são infinitos, né? São inumeráveis. A gente não consegue avaliar a quantidade de pessoas que é atingida dentro desse suporte eletrônico. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse estudo, né? Fizessem essa revisão, olhassem os exemplos, fizessem as reflexões que a gente está sugerindo, tá? Depois vocês pensassem aí nessa direção dos suportes eletrônicos, certo? Tá vendo aqui, ó, as novas tecnologias, não sei o quê, tá? Então, que vocês procurem pensar nisso daí, tá? Porque na próxima semana a nossa tarefa ela vai ser voltada para essa área, certo? A gente vai fazer alguma coisa relacionada a esse tipo de produção textual, tá? De suporte eletrônico, certo? Então, é realmente mais uma questão de vocês reforçarem, tá? O material é bem, assim, didático, tá? Como vocês estão vendo aí. Desculpa. Então, é uma questão apenas de vocês fazerem essa revisão para se preparar para discutir essa parte dos textos lá nas mídias eletrônicas, ok? Só reforçando que não há necessidade de vocês postarem nada esta semana, tá? Alguns de vocês, na semana que antecedeu a que terminou, que era também uma semana só de estudos, foram postando material, tá? Foram postando tarefa. Então, isso não é necessário, certo? Nessa semana em que a gente tem só material de estudo, basta que vocês realmente façam o estudo e as reflexões que a gente sugeriu dentro da atividade. Não é necessário postar, tá certo? Todo mundo entendeu isso, gente? Sim. Sim. Então, basicamente é isso, tá, gente? Vocês vão ter aí esse material para fazer essa revisão, falando sobre texto injuntivo, descritivo, dissertativo, narrativo, falando sobre os gêneros textuais, tá? De uma forma bem didática, bem leve. E eu volto a dizer, é importante que vocês façam a reflexão em cima do que eu solicitei lá, tá? Que tem a ver mais com essa parte eletrônica, tá? Então, novos gêneros e velhas bases, certo? Porque na semana que vem a nossa tarefa vai ser direcionada para esse universo, tá bom? Estou à disposição para as perguntas. Nenhuma dúvida? Eu estou passando aqui os slides do PDF, tá? Para que vocês possam ir recordando isso. Mas, basicamente, é uma revisão, tá?
Alguma dúvida, gente? Eu vou interromper aqui a gravação para o vídeo não ficar pesado, tá? Posso interromper? Pode. Pode.